Essa aula, ela serve para quem está iniciando na bolsa, para quem está insatisfeito com seus resultados, para quem deseja autonomia, para quem opera curto prazo e para quem opera também médio e longo prazo, certo? A gente começa normalmente traçando uma espécie de perfil, né, ideal para quem opera mercado, que seria ter ou adquirir essas competências, né? A competência analítica, que é saber ler o mercado, competência operacional, que é saber usar as ferramentas, a competência emocional, que é saber controlar a si mesmo, a gerencial, que é tratar o trade como um negócio. Essas competências se relacionam de uma maneira bem curiosa, né? Cerca de 10% do seu resultado vai ser atrelado à técnica que você aplica, 20% gestão de risco, e 70% do seu resultado será o seu comportamento na frente da tela. Ou seja, não adianta você ter a melhor técnica do mundo, a melhor gestão de risco, e se você não aplicar na frente da tela, infelizmente o resultado não virá. Vamos conversar um pouquinho sobre alguns dados sobre pessoas físicas na Bolsa. Essa é uma única pesquisa que foi feita, infelizmente, já há muitos anos, né, pela Fundação Getúlio Vargas, sobre a atividade de trade. Cerca de 100 mil pessoas fizeram pelo menos um day trade no universo de 3 anos. Esse número está muito maior hoje, né? Já se atingiu aí a casa de milhões, né, de pessoas na Bolsa. Dessas 100 mil, aproximadamente, cerca de 500 operaram por mais de 300 pregões. Pra você ter ideia, 300 pregões equivalem a mais ou menos um ano e meio, né, de Bolsa. Então, por algum motivo, o brasileiro olha para a Bolsa sobre o aspecto não profissional. Ele, ele olha para isso muito mais como algo efêmero, algo rápido, algo instantâneo, né? É isso que os dados nos dizem. Dessas 500 pessoas, cerca de 100 apresentaram um lucro diário acima de R$ 100, na época que os pesquisadores quiseram fazer uma comparação com motoristas de aplicativo, então pegaram uma espécie de valor de corte para poder comparar, né? Quando a gente pega esses 100 indivíduos, os vencedores, né, e a gente abre os números, a gente tem aqui no top 10, por exemplo, o primeiro teve um lucro médio mensal aí bruto, né, de cerca de R$ 50 mil. Chama muito atenção o número de médio de dias que ele opera por mês, 11. Se a gente imaginar que um mês médio tem cerca de 18, 20 dias, ele está operando aí aproximadamente a metade, né, dos dias disponíveis. E o número médio de negociações que ele faz nesses dias dificilmente chega a 2 operações por dia, né? Então a gente vê a maioria das pessoas físicas na contramão disso hoje, né? Com a corretagem zero, a plataforma gratuita, a gente vê as pessoas aí fazendo operações 20, 30, 40 operações por dia. E se a bolsa abrisse sábado e domingo, eu acredito que também as pessoas também operariam, né? Então vamos lá. Mais um pouquinho aqui de estatísticas, agora um relatório oficial da B3, falando de estatística de trade de pessoa física, dos ativos mais operados aí pelas pessoas físicas. O mini índice, WN e o WDO, mini dólar. Vamos dar uma analisada nesses números. Ele refere-se a um trimestre de 2022 e ele engloba todos os CPFs que fizeram trade nesses dois ativos. Portanto, é um dado super fidedigno, né? Ganhadores por dia entre 53% e 55%. Ganhadores por mês, 31%. Aqui o primeiro dado que chama atenção é que à medida que o tempo vai passando, a gente tem um declínio dos vencedores, né? Ganho médio mensal entre R$ 70 e R$ 100, perda média mensal, desculpa, diária, né? Perda média diária entre R$ 70 e R$ 100 e perda média diária entre 100 e 130. Então, aqui a gente tem uma relação, né? A gente pode afirmar que as pessoas físicas perdem
aproximadamente 30% a mais do que ganham na base diária. Quando a gente vai analisar esses números no mês, elas ganham entre 115 e 160 e perdem entre 212 e 240. 115, o dobro daria 230, né? Então, eu imagino que esse número aqui, o melhor caso, né? 160 seria 320, o dobro, então 50% a mais, né? 50, 60% a mais aí. Então, os números nos sugerem que, se a gente for analisar a curva de patrimônio da média das pessoas que operam essa classe de ativos, esse patrimônio só vai cair ao longo do tempo, porque a gente vê um decremento, né, de um aumento, na verdade, digamos assim, da média de perdas, né, da qualidade de trade que essas pessoas fazem. No dia, elas perdem 30% a mais do que ganham, e esse número quase dobra quando elas fecham um mês. Cerca de 30% fecham um mês positivo, só que eles fecham um mês positivo perdendo mais do que ganhando. Isso quer dizer que, estatisticamente, uma hora esses lucros serão devolvidos. Deixa eu tirar aqui da frente. Vamos ver agora uma outra classe de ativo, tá? São as ações. É exatamente o mesmo relatório fornecido pela B3 também, no mesmo trimestre, com todos os CPFs que fizeram trade nessa classe de ativos. Ganhadores por dia: 58, 55, 59, 60, 61, 65. O menor número aqui é 55, né? 55 e o maior é 61. Então, de 55 a 61% das pessoas ganham dinheiro no mercado de ações na base diária. No mês, o menor número aqui é 52 e o maior é 60%. Então, entre 52% e 60% das pessoas fecham o mês ganhando dinheiro no mercado de ações. Aqui a gente, inclusive, já pode afirmar uma coisa, né? A gente já pode dizer que a maioria das pessoas, porque o menor número aqui é 52%, ganham dinheiro no mercado de ações. Vamos ver o ganho médio delas. Certo? O menor ganho aqui, 15, né? O maior ganho, 80, esse 88 aqui, não, tem um 125 aqui. Então, entre 15 e 125 reais. No mês, entre 15 e 160 reais. Vamos dar uma olhadinha na perda agora. A menor perda aqui é 7. A maior perda é 100 reais. Aqui é 7 também, e a maior perda é esse 130. O que chama atenção é a relação entre os ganhos e as perdas. 15 contra 7, 49 contra 43, 87 contra 70, 29 contra 22, 89 contra 70, 23 contra 15. No mês, ó, 100 contra 80, 30 contra 24, 100 contra 80. Você fala, Davi, a pessoa está ganhando, em alguns casos aqui, chega a 2 vezes mais, né? 15 contra 7. Isso não é nenhum suprassumo das galáxias. Não, é que eu estou comparando com a classe de ativos anterior. Então, primeiro que a gente via é, uma ganhadores por mês abaixo de 50%, portanto, a gente não poderia afirmar que a maioria ganha dinheiro lá, e aqui a gente pode afirmar isso. Certo? E, além do mais, que isso é muito importante, você vai compreender no decorrer dessa aula, elas ganham mais do que perdem na média. Então, esse dado nos sugere que essa classe de ativos, as pessoas físicas se dão melhor nessa classe de ativos.
São os dados que estão mostrando isso para nós. Mas, afinal de contas, né, por que a qualidade operacional é tão diferente, né, entre os dois, né? É 30 com o que eu chamo de razão negativa, já a gente já vai ver isso, na base aí de 50%, né, de perda a mais do que os ganhos. E nas ações, metade das pessoas conseguem ganhar dinheiro, em alguns casos, uma relação de 1 para 1,5, né, entre perdas e ganhos, às vezes até 2 para 1, o dobro. Por que isso acontece, né? O primeiro vilão da história, na minha opinião, é a alavancagem. Se operar um mini índice, você precisa aí de cerca de R$ 20.000, né, para operar o valor verdadeiro, digamos assim, desse contrato. Quanto que você precisa para operar? Cerca de R$ 100 na conta. Isso dá uma alavancagem de 200 vezes, né? Ou seja, R$ 100 você opera 20 mil. É quase uma insanidade, né? Se parar para pensar. Para você operar R$ 20.000 de posições no mercado de ações, você precisa ter, na maioria dos casos, alguma coisa de R$ 2.000 na conta. Isso dá uma alavancagem de 10 vezes. Agora, o mais curioso é quando você cruza essa informação com a anterior, né? A gente vê uma alavancagem maior e um resultado pior das pessoas físicas. Uma alavancagem menor e o resultado é melhor. Eu atribuo essa diferença de qualidade, primeiro, que você está dando uma alavancagem muito alta para pessoas que não estão nem no primeiro ano da atividade. A gente viu ali que de 98 mil pessoas, 97.500 pessoas operaram apenas um ano e meio, o que, dentro do aspecto profissional, deveria representar o início da carreira, né, e não o fim. Então, você está dando muita munição para uma pessoa que ainda não está completamente preparada. E o contrário acontece nas ações, né? Você tem uma alavancagem menor, o que teoricamente não te atrai, porque você vai ter menos poder de fogo, digamos assim, né? Em compensação, você consegue durar mais no mercado. Aqueles dados que a gente viu da pesquisa no primeiro slide refere-se apenas a mini contratos, né? Não há uma pesquisa dessa para o mercado de ações, não que eu tenha notícia, né? A segunda variável que eu acho que influencia bastante é o que se chama de RLP, é o Retail Liquidity Provider, que é uma função relativamente recente na bolsa, que te permite, no final da história, né, não quero entrar aqui no aspecto técnico do que é o RLP, mas sim o efeito que ele acarreta no mercado, que é as corretoras te oferecerem, em detrimento da ativação do RLP, a corretagem zero, né? Veja só que paradoxo, né? Uma corretora de valores tem como atividade principal a intermediação de ordens, a corretagem. E ela apenas te diz que, se você ativar isso lá, ela abre mão disso, né? Mas da onde está vindo a grana dessa corretora? Afinal de contas, ela é uma entidade privada que visa lucro, né? Vamos tentar entender um pouquinho baseado nesse relatório da própria Comissão de Valores Mobiliários, né? Tempo médio de atuação dos intermediários utilizando a oferta RLP. Pode-se observar nos gráficos a seguir que as corretoras que atuaram por meio da oferta RLP ofereceram esse tipo de ordem entre 80% e 90% de todo o pregão. Ou seja, ela está o tempo inteiro te oferecendo esse tipo de ordem, praticamente, né? Mas por que ela gosta tanto de oferecer isso, se isso é justamente o troço que vai tirar o ganha-pão dela, que é a corretagem? Está aqui a resposta. Resultado das operações RLP para cada intermediário. Para o intermediário com melhor resultado, ou seja, o intermediário é a nomenclatura oficial que a CVM dá para as corretoras de valores, tá?
Para o intermediário com melhor resultado, isso representou um lucro de R$ 1 milhão por dia. Quer dizer, o RLP se tornou uma fonte de receita para as corretoras. Eu até consigo, digamos assim, inferir como que isso funciona, certo? Mas a questão aqui não é essa. A questão é a gente entender que só existem dois ativos na bolsa em que você pode operar com RLP ativado. Adivinha quais são? Mini índice e mini dólar. Exatamente aquela classe de ativos que nos entrega essa qualidade operacional horrorosa para as pessoas físicas. Eu fico me perguntando o quanto de coincidência tem nisso, ou o quanto isso realmente tem alguma conexão, né? Porque deveríamos fazer uma análise um pouco mais profunda para tentar chegar a essa conclusão, né? Mas não é à toa que é exatamente nesses ativos que a qualidade operacional é tão ruim, né? Você já parou para pensar que você já deve ter algum tempo que opera a bolsa, você já deve ter feito pelo menos alguns ajustes na sua tela. Eu não sei exatamente como você opera, então eu vou inferir aqui, tá? Trocou a calibração das médias móveis, instalou novos indicadores, pesquisou novos setups no YouTube, operou de manhã, operou de tarde, operou índice, operou dólar, já fez uma série de trocas aí, certo? Mas nunca tinha passado pela sua cabeça testar outra classe de ativos. Então, eu gostaria de convidá-lo, certo, a fazer isso. Há uma bolha instalada, né, um sistema criado que fizeram as pessoas físicas acreditarem que a única forma de ganhar dinheiro na bolsa era operando mini índice, mini dólar, e isso não é verdade. Bom, é bem sugestivo, digamos assim, entender o porquê, né, que eles querem que as pessoas físicas operem apenas esses dois ativos, certo? Afinal de contas, é daí que vem, hoje é a receita principal das corretoras, né? O próprio relatório da CVM indica que isso se tornou uma fonte de receita importante para elas, a ponto delas abrirem mão da corretagem. Então, é bem, digamos assim, sugestivo que ela te posicione para ficar operando esses ativos, né? Ou seja, você põe no Google lá, pesquisa um treinamento de trade. É para operar o quê? Mini índice, mini dólar. Tá rolando lá seu Instagram, acha lá um cara fazendo um treinamento para operar o quê? Mini índice, mini dólar. Você entra na sala de uma corretora, o que é que esses caras estão operando lá? Mini índice, mini dólar. Você recebe um e-mail de um cara que está vendendo um treinamento, é sobre o quê? Mini índice, mini dólar. Então, tudo isso porque é aqui nesses dois ativos que a corretora faz essa receita. Repare que não há uma crítica minha com relação a isso, isso é uma apenas constatação baseada nos dados, né? Então, é óbvio que para ela é mais interessante você se manter operando esses ativos do que sair deles, né? Vamos conversar um pouquinho sobre uma outra questão que é muito importante de compreender, que corrobora com tudo isso que a gente está falando, que é o que eu chamo de mito de percentual de acerto. Eu coloquei essa imagem, a imagem aí do jogador de basquete, né? Existe um recorde na NBA, é um recorde da década de 60. Tem um jogador que jogou 8 temporadas consecutivas, 8 anos consecutivos, e a contabilização de arremessos dele versus acertos é na casa dos 90% nessas 8 temporadas. É um recorde que ninguém bateu até hoje, inclusive, sabe? Obviamente, a gente associa o percentual de acerto de arremessos à qualidade técnica do jogador, e faz muito sentido você dizer que esse cara é um excelente jogador de basquete, porque, afinal de contas, o objetivo final de um jogo de basquete é você acertar a cesta, né? Eu vou te explicar rapidamente por que essa lógica não funciona na bolsa, certo? Vamos dizer que o cara tem 90% de acerto no sistema de trade dele,
e isso dá uma lucratividade de R$ 1.000. 10% de erro, e ele tem um prejuízo de 2.000. Portanto, ele tem um saldo negativo, né, de R$ 1.000. Pergunta, né? Adiantou o que acertar 90%? Nada. Então, na bolsa, não é que o percentual de acerto não seja importante, só que ele é incompleto para que você consiga avaliar a eficácia de um sistema. Você precisa responder uma segunda pergunta: o quanto de dinheiro você ganha quando você ganha e o quanto de dinheiro você perde quando você perde. Essa relação precisa ser positiva, senão a conta não vai fechar. E é exatamente por isso que hoje, nesse exato momento, nós operamos majoritariamente as ações. Porque é aqui que a gente encontra essa característica. Quer dizer, então, que você não opera mini índice e mini dólar? Olha, eu devo fazer uns 5 trades no mês, alguma coisa do tipo, assim, muito raro. Essa operação diária lá, ela, ao longo dos anos, foi se degradando, né, do ponto de vista de risco-retorno, a ponto da gente passar muitos dias sem operar esses dois ativos. Isso por quê? Porque eu não opero o ativo. O operacional não é do dólar, o operacional não é do índice, ou o operacional não é de ações ou de opções. O operacional de bolsa é de uma característica: altos retornos e prejuízos e baixos e controlados. Porque do loss não tem como fugir. O mercado é implacável e imprevisível. Não existe o trader que acerta todas as operações. Isso é estatisticamente impossível. Então, o que é que nos cabe aqui no final das contas? Controlar quanto ganhamos, controlar quanto perdemos. E é isso que vai tornar o trade sustentável no longo prazo, né? Então, a gente consegue reproduzir essa característica com muito sucesso no mercado de ações. Repare que eu não estou dizendo que ela só pode ser encontrada nesse mercado. Eu estou dizendo que no cenário atual de trade, certo? É muito mais provável que você encontre operações de risco-retorno favoráveis no mercado de ações do que nos ativos mini índice e mini dólar. É uma questão de probabilidade. Daqui a um ano, daqui a dois, isso pode virar. O mini índice e o mini dólar pode se tornar ativos de risco-retornos mais atrativos. Vou lhe dar um exemplo de quando eu operava mais intensamente o dólar, ali em 2014, 2015, quando eu demorava muito para estopar no dólar, eu estopava meio ponto, às vezes 1 ponto. Quando eu virava torcedor na frente da tela, porque a gente acaba passando por essas situações também, né? De esperar um pouco mais para estopar, eu estopava 1,5 ponto. Eu te pergunto, obviamente que é uma pergunta retórica, né? Isso é possível hoje no dólar? Você colocar stop de 1 ponto, 1,5 ponto? Não, eu estou falando de um dólar de 2014 que andava 40 pontos por dia. Hoje o dólar anda 40 pontos na primeira hora. É um mercado de 100, 150, em tempos de crise de 200 pontos por dia. Então, isso faz o risco-retorno degradar muito, porque você precisa aumentar o stop da sua operação e, para manter um risco-retorno adequado, você precisa alongar muito seus alvos num mercado que é extremamente volátil, né? Então, é bem complicado de você conseguir risco-retorno de longo prazo como essa curva aqui, por exemplo, né? Onde você vai perdendo, 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 mas quando ganha, você ganha sempre montantes infinitamente superiores à média das perdas. A gente ficou tão fixado, a gente ficou tão vibrado em ficar perseguindo essa característica no mercado, que a gente criou uma métrica própria chamada CTF, que é a competência técnica financeira. Por que eu chamo de competência técnica financeira? Por uma coisa que acontecia em larga escala com vários operadores, né? Eu sempre tive operadores que eram bons tecnicamente,
ou bons financeiramente, mas era difícil achar uma pessoa que conseguia unir os dois, né? Então, a ideia de criar a métrica foi para tentar medir a eficiência e a performance dos operadores com as duas características presentes. Então, basicamente, se você pegar o seu percentual de acerto e dividir por 10, então onde é 66, onde é 55, onde é 44, e você somar com a razão, né, que é essa coluninha aqui, o que que é a razão? Perde 50, ganha 50, razão 1. Perde 50, ganha 100, razão 2 e assim sucessivamente. Qualquer cenário que você fizer a soma 7, que a soma dos dois d 7, você está fazendo grana, é matemática. 6 mais 1, 7, rentável. 5 mais 2, 7, rentável. 4 mais 3, 7, rentável. E assim sucessivamente. Portanto, o segredo é focar no conjunto dos dois, né? Os dois são importantes. Você precisa também acertar alguma coisa no mercado. Receba aqui um dia aqui bem interessante, que é praticamente aí o nosso, digamos assim, o nosso modus operandi padrão, né? O operador fez 6 operações, errou 5, e a última operação que ele fez teve um lucro 20 vezes maior do que a média dos prejuízos anteriores, e isso fez o dia dele virar verde, deixar o dia positivo. Essa é uma espécie de operacional de resultado padrão nosso. Você abrir meu relatório de performance ou dos operadores que operam aqui, 95% dos dias, nosso relatório, nos dias que saímos vencedores, vai ser dessa forma. Sempre a última barra é aquela que entrega o resultado. Então, aqui para fazer a conta, né? 166 mais 23, CTF 25. A gente, inclusive, usa esse número como uma espécie de nota. Então, a gente tem muita dificuldade de conversar com pessoas que não são do mercado, como é que foi a atividade de trade no dia, né? A esposa, o primo, o companheiro, o vizinho, né? E aí, como é que foi o dia? Bom, aí você pode chegar agora e dizer, olha, hoje eu tirei 9. Então, a pessoa vai entender rapidamente ali que aquele foi um dia bom de trabalho, né? Ou então você chega em casa e fala, hoje eu tirei 3. Aí não foi um dia muito bom, certo? Então a gente costuma usar essa nota como um balizador aí da performance dos operadores. Um relatório um pouco mais abrangente, né? 36% de acerto, com razão 3,45. Repare que esse operador ele estopa na média R$ 13 por operação, ganha R$ 45 quando está certo. Portanto, ele tem uma razão aí de 3,45, somando com 3,60 aqui, dá o famoso CTF 7, a nota 7 do dia, né? Que é o mínimo ali, 6 a 7, para que ele saia lucrativo no dia. Vamos conversar um pouquinho, rapidamente, sobre participantes do mercado, né? O que eu chamo de ecossistema do mercado financeiro. Nós temos uma única bolsa de valores no Brasil, como você deve saber. O objetivo é de facilitar a transação, garantir compensação, realizar a liquidação, que para nós é muito importante, o último aqui, né? Registrar e publicar todas as negociações. Todas as negociações são de ambiente público, todo mundo tem acesso a isso. Os órgãos reguladores, que é a CVM, que fiscaliza a normativa, disciplina e desenvolve o mercado, as corretoras de valores mobiliários, que até então são os agentes intermediadores das ordens, né? Apesar de não cobrarem mais por corretagem, e as pessoas físicas e jurídicas, que são aí os seus participantes do mercado. Normalmente, a pessoa física passa por algumas fases do mercado, né? A primeira fase é operar por dicas, segunda fase, perguntar como fazer, terceira fase, entender a natureza do mercado, o que, que realmente causa as oscilações nos preços. A boa notícia é que você pulou direto para a terceira fase ao aceitar fazer essa série de aulas. Então, vamos lá entender um pouco
o que é que a gente chama aí de relação de causa e efeito, o que realmente causa essas oscilações nos preços, né? Primeira pergunta é, o preço causa preço, né? Você tem aqui um movimento de mercado, o mercado sobe, cai, sobe, quando volta para esse mesmo ponto, em alguns momentos ele volta, em alguns momentos ele rompe. Afinal de contas, o que determina isso, né? Por que isso acontece? Tem hora que para e volta, tem hora que vai. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho do conceito de causalidade de mercado. Ou seja, o que é um gráfico, né? Um gráfico nada mais é do que efeito de plotagem de dados pré-existentes. Ou seja, para você fazer um gráfico, você precisa ter pelo menos duas colunas de dados, que são os dois eixos do gráfico. Nesse caso aqui, a gente tem valor e tempo, que é exatamente como um gráfico é plotado. Então, todo gráfico precisa de uma tabela prévia. Vamos dar uma olhadinha numa tela típica de operador pessoa física que faz análise gráfica. Para fazer jus aí, a gente chama de tela típica, né? Eu sei que tem algumas variações aí, tá? É que eu coloquei lá no Google, escrevi exatamente essa expressão e peguei essa imagem lá. É a primeira imagem que aparece, tá? Então, nós temos velas, indicadores técnicos, aqui ele tem dois, médias móveis, ele tem aqui pelo menos umas três ou quatro. Bastante figura aqui que ele traçou e alguns padrões aqui que a gente consegue encontrar também. A primeira pergunta, né? O preço, a gente já sabe que é efeito de uma tabela prévia. Cadê a tabela na tela desse cara, né? Ela está ausente. O gráfico é efeito do preço. As figuras são efeito do gráfico e os indicadores também são efeito do preço. Padrões também são efeito do preço. Portanto, praticamente toda a tela desse cara é baseada em itens de efeito do preço, ou seja, a coisa já aconteceu. Ele precisa ver pelo menos 5 itens simultâneos para conseguir tomar uma decisão, né? Na minha opinião, é uma tela bem complexa. Mas, afinal de contas, qual que é a essência do mercado financeiro, né? A essência do mercado financeiro é que ele é composto de compradores e vendedores como qualquer tipo de mercado. As perguntas corretas a serem feitas deveria ser quem vendeu, comprou quanto, comprou quantas vezes, vendeu quantas vezes, né? Como que acontece esse encontro, essa interação entre compradores e vendedores acontece dentro do mercado, né? Eu vou explicar agora um conceito que ele não é muito explicado para pessoas físicas, né? Que é o algoritmo mãe da bolsa, certo? Antes, a gente vai falar um pouco sobre os estilos de atuação de cada participante. A pessoa física pode, a pessoa, o participante da bolsa pode operar de várias formas no mercado. Eu vou tentar descrever alguma delas aqui. Eu já queria fazer o spoiler de não, se você não ficar preocupado, que você não tem que entender todos esses estilos de atuação para operar, tá? Como você próprio já deve saber. Fundamentalista é o cara que opera a longo prazo, analista de correlação, então ele pega par de ativos e fica tentando entender qual que é a relação entre eles. O hedger, que é uma espécie de seguro, onde opera-se o físico e assume uma posição oposta no mercado. Isso é muito comum no mercado agrícola. O arbitrador também pega dois ativos meio-irmãos, digamos assim, e opera comprado e vendido, né? Ele elimina o risco da direcionalidade do mercado. As operações travadas, que são muito realizadas com opções, price action, que a pessoa física faz bastante, Fibonacci também, os algoritmos, seguidores de tendência, reversão à média, ciclos de sazonalidades, padrões de Kendall, o estatístico. Todos esses estilos têm uma coisa em comum, certo? Eles todos, isso ninguém escapa disso, tá? Todo mundo compra e vende, enviando, executando ordens ao mercado. Eu tenho que enviar ordem para o mercado, você tem que enviar uma ordem para o mercado, o Warren Buffett, o Luiz Barsi, o Henrique Breda, todo mundo tem que mandar ordem para o mercado. E por isso eu deixei por último
a análise do fluxo de ordens, porque essa será a escola de análise que você aprenderá durante essa série de aulas. Mas, afinal de contas, o que quer dizer essa tal dessa análise de fluxo de ordens, né? Bom, vamos imaginar que você está vendo uma vista aérea do mercado e cada bolinha dessa é um estilo de atuação daquele que nós comentamos, certo? Primeira coisa que se precisa compreender é que o mercado não se movimenta, não são as notícias que enviam ordem para o mercado, não são os gráficos que enviam ordem, não são os analistas de corretora, não são os amigos no bar. Eu acho que hoje seria mais coerente dizer, não são os YouTubers, né, que estão lá falando dos operacionais. São os participantes que enviam essas ordens baseado em seus estilos operacionais. A gente, então, estamos aqui observando essa perspectiva coletiva acontecer. Aqui mora talvez a primeira grande lição do que é ser um operador de fluxo, do que é analisar o mercado sobre a ótica do fluxo. Esses investidores, esses participantes, eles têm uma perspectiva individual de análise. Então, o estatístico acredita que o mercado se movimenta por estatística. O reversão à média acredita que o mercado se movimenta baseado nas médias, e assim sucessivamente. O operador de fluxo analisa o mercado sobre a ótica coletiva. A gente não precisa entender o que cada participante está fazendo. A gente precisa apenas achar uma convergência de opinião, certo? E é exatamente isso que você vai aprender a fazer durante essa série de aulas. Como que compradores e vendedores, né, interagem entre si no mercado? Essa pergunta persiste, né? Bom, para isso, eu preciso te apresentar o que a gente chama de ferramentas básicas de leitura. O histórico de negócios, que representa a decisão, portanto, são os negócios fechados entre compradores e vendedores, e o livro de ofertas, que representa a intenção de comprar e vender de cada participante. Essas duas ferramentas, apesar de serem mostradas na tela de maneira independente, elas se relacionam entre si, certo? Então, vamos ver como é que funciona a interação entre essas duas ferramentas. Agora sim, eu vou te explicar um conceito que é largamente utilizado em todas as bolsas do mundo, que, na minha opinião, todo mundo que opera a bolsa deveria saber, que é o algoritmo mãe da bolsa, o início de tudo, o match engine, que é o algoritmo de casamento entre compradores e vendedores. Tudo começa com a necessidade de um participante. Ou ele quer comprar, ou ele quer vender, certo? A primeira pergunta que o algoritmo faz é: tem contraparte? Ou seja, para todo comprador precisa-se de um vendedor e vice-versa. Se tiver contraparte, o negócio é fechado e é publicado no histórico de negócio para todos verem. Se não tiver contraparte, aquela oferta fica esperando a execução da contraparte no livro de ofertas. Isso aqui é o início da sistemática que define o preço. Esse encontro do comprador e do vendedor é exatamente o que vai definir para onde o preço vai. Não é a média, não é o indicador, não é a notícia, não é o candle, não é nada disso. Beleza? Muito obrigado pela sua participação. E agora eu vou abrir para perguntas e respostas aí, tá?